Meus amigos, a Champions chegou ao fim na primeira fase. Muita coisa mudou, outras nem tanto. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Estamos caminhando para 8 milhões de inscritos. Para isso, você tem que ajudar. Vamos à seleção da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa 2020-2021. Uma primeira fase diferente, com semanas consecutivas de jogos, uma temporada muito desgastante, que como o Jürgen Klopp já cravou há algum tempo atrás, é uma temporada de sobrevivência. E foi uma temporada de sobrevivência com um calendário maluco e muitos grupos interessantes. Tanto que chegamos na última rodada, por exemplo, com o grupo do Real Madrid, com os 4 tendo chances de classificação, outros grupos com vários jogos com carinha ali de mata-mata, né? Como, por exemplo, o jogo do Manchester United, que ou classificava ou caía fora, o jogo do Salzburg com o time do Atlético de Madrid, passava um ou passava outro, a mesma coisa com a Ajax e Atalanta. Então foi uma baita primeira fase, muito equilibrada, e a seleção desta primeira fase deixa muito claro como a chapa está bem distribuída. Tem representante de todas as estirpes aqui, inclusive de time eliminado na primeira fase. Mas vamos lá, começando pelo gol. Lembrando que a gente vai levar em consideração aqui a quantidade de jogos, o poder de decisão, o nível das atuações, o quanto esse cara impactou e influenciou no time enquanto ele estava em campo, o que se espera dele, o que de fato ele entregou, tem um pouco de expectativa versus realidade. Então, não estranhe alguns nomes aqui, mas vamos lá. No gol, olha, tem muita gente boa, por exemplo, o Mendy, goleiro do Chelsea, fez uma segura e excelente primeira fase. Você tem várias peças aí que daria, por exemplo, o Courtois fez jogos muito bons. Apesar do Real Madrid ter vivido momentos tensos, o Courtois, quando exigido, foi excelente e talvez a situação do Real não tenha ficado pior no grupo em algum momento por causa dele. Mas Manuel Neuer não perdeu o seu posto de melhor goleiro da Liga dos Campeões. Já foi assim na última temporada, segue sendo nesta primeira fase. Você fala, mas como assim, Bruno? Pelo amor de Deus, um grupo ok, e era ok mais ou menos. O Bayern tornou ok para ele, e o Bayern foi agredido nessa primeira fase. Tanto que o Neuer terminou como o goleiro que mais fez defesas na primeira fase, quase 30. E se a gente pegar, a gente tá falando aí de intervenções reais, importantes. E ele, em grande parte, ainda ficou entre os dois na média de defesas por jogo. Então a gente tá falando de fato de um Manuel Neuer que foi acionado, que foi usado e que foi decisivo, mesmo num time tão forte. Então Manuel Neuer é o goleiro da nossa seleção. Lembrando que vamos aqui num 4-3-3, que vai ter um dos figuras lá na frente fazendo um comportamento diferente, porque a gente vai ter dois caras de frente aí que vão ter que se arrumar para ter espaço. Mas um deles também sai bem da área e tal, vai ficar tudo ok. Lateral direita, Quadrado. Perfeita a primeira fase, basicamente, do Quadrado, que não é um lateral direito de origem, mas está muito estabelecido pelo lado na Juventus. Lembrando, a Juventus joga com um esquema diferente e o Quadrado faz um papel de ala, mas tem um papel sem bola de recomposição. Foi líder de assistências, não só da Juventus, mas de toda a primeira fase. Muito importante. De fato, hoje o Pirlo tem uma bola de segurança ali, a ponto de fazer outras adaptações, porque sabe que não pode abrir mão do Quadrado, nem com, nem sem bola. Então ele vai ser esse nosso lateral barra ala aí, porque enfim, muitos sistemas táticos foram usados, muitos times jogando com linha de 3 zagueiros e usando os alas, inclusive o nosso lateral esquerdo também é um ala, e acho que para quem acompanhou a primeira fase, o lateral esquerdo é barbada, mas a gente vai chegar lá já já, porque a nossa dupla de zaga, ela é bem alternativa, ela vem de times que se classificaram, que tiveram momentos brilhantes, mas oscilaram, porém o Upamecano de novo, porque já tinha sido um dos melhores da última edição da Liga dos Campeões, liderando aí nesta edição de primeira fase, interceptações, passes de defensores. Poucos defensores deram tantos passes quanto o Upamecano, que é um cara que sai e ajuda na construção ofensiva do seu time, diferente de vários outros zagueiros que a gente tá falando. O Upamecano cumpre um papel muito peculiar no Leipzig, que merece estar nessa seleção. E Christian Romero, zagueiro da Atalanta, né, o que fica mais central na linha de 3 zagueiros,
zagueiros e olha que primeira fase fez o Cristian Romero, também liderando vários índices de roubada de bola, também liderando lá em cima vários índices de interceptação, muito seguro, pouquíssimos erros de passe, o Romero fazendo a primeira fase quase que perfeita em um grupo enrolado, diga-se passagem. E acho que a grande atuação dele e defensivamente de toda a Atalanta foi no jogo mais importante contra o Ajax, que o time não podia perder, e praticamente o Ajax não conseguiu agredir, ou não conseguiu assustar a Atalanta, muito por conta, óbvio, de todo o sistema defensivo, mas por conta do Cristian Romero, que fez uma primeira fase primorosa. E do lado esquerdo, mais um jogador que não tinha tantos holofotes, mas passou a ter na temporada passada e explodiu ainda mais nessa, Angelinho, ala pelo lado esquerdo no time do Leipzig e que vai fazer o papel de lateral aqui, como já fez, por exemplo, no Manchester City, né? Inclusive o Guardiola deve estar doido para que ele volte, porque que lateral esquerdo, que explosão, que poder de enxergar os espaços para ir à frente, também muito importante sem bola e ainda goleador. Portanto, a gente tá falando aí do lateral que mais fez gols, ou do ala, né, que mais fez gols nessa primeira fase. Então, Angelinho é o nosso lateral esquerdo. E aí a gente começa com o primeiro homem, vai ser um 4-3-3 que vai ter um primeiro homem e dois à frente. Muito difícil. Essa talvez tenha sido a posição que eu mais tenha tido dificuldade, porque você teve o Jorginho fazendo uma primeira fase muito segura, muito boa. Eu queria muito colocar um jogador do Chelsea aqui, mas não vai ser o Jorginho. Podia ser o Henderson, que não jogou todos os jogos, fez uma primeira fase também muito segura. O Casemiro teve momentos, mas também teve momentos bem trágicos na primeira fase. O Kanté teve bons momentos, mas não tá fazendo esse papel no Chelsea. E aí no final sobra Joshua Kimmich. De novo, o Kimmich na temporada passada podia ter sido o lateral direito da seleção da Champions ou o primeiro homem da seleção da Champions, ou o segundo homem, em qualquer lugar do meio do campo. E acabou que ele acho que jogou mais vezes na lateral do que no meio campo. Mas nessa primeira fase, assim, ele jogou os 3 primeiros jogos. Nem jogou a primeira fase inteira, mas foi o suficiente. Ele liderou todos os índices, basicamente, do Bayern de Munique quando esteve em campo. E o Bayern, na minha visão, foi o melhor time da primeira fase. De novo, né? Você teve o Chelsea fazendo uma primeira fase também maravilhosa, você teve o Liverpool fazendo uma primeira fase muito boa, o Manchester City fazendo uma primeira fase muito boa, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração o grupo, o contexto, muita coisa ao redor para cravar. E aí eu acho que, por exemplo, o Liverpool fez uma primeira fase até melhor do que o Manchester City, pela exigência, né, pelos riscos que corria, e o Bayern de Munique também. Então, Joshua Kimmich é o nosso número 1 desse meio-campo, que vai ter à frente Bruno Fernandes e Toni Kroos. E aí você vai falar, poxa, mas o Toni Kroos, o Real sofreu a beça, ó. Em pelo menos 4 dos 6 jogos, o Toni Kroos foi o melhor jogador do meio-campo do Real Madrid, em alguns momentos o melhor jogador do Real Madrid. E a gente tá falando aí de um cara que mesmo nessa função, que nem é tão ofensiva no meio-campo do Real, é mais de controle de jogo, ele é o 5º cara que mais criou chances de gol na primeira fase. E isso você vai ter um monte de gente ofensiva lá e o Toni Kroos, além de estar também na cabeça entre os 3 jogadores que mais deram passes certos nessa primeira fase. Então Toni Kroos está aí, assim como o Bruno Fernandes, o integrante de um time eliminado na primeira fase, mas que corriqueiramente foi o melhor jogador do Manchester United em campo, né? Em jogos muito emblemáticos, o United chegou na última rodada com as chances de classificação, deu um mole enorme com o Istambul Başakşehir, mas o Bruno Fernandes, uma constância absurda, numa participação enorme em toda a produção ofensiva do Manchester United. Não tem como o Bruno Fernandes não estar aqui. Então meio campo formado por Kimmich, Toni Kroos e Bruno Fernandes. E agora vem a nossa linha de frente, que vai causar um problema danado. Por quê? Porque nem Messi, nem Cristiano Ronaldo aparecem nela. E olha que o Messi lidera vários índices lá, porém, não foi brilhante em basicamente todos os jogos. Mesmo assim, foi bem nos 2 jogos contra a Juventus? Foi bem. Bem, é pouco pro Lionel Messi, que ok, repito, lidera vários índices de chance criada, de passes trocados, várias passes-chave, por exemplo, o Messi está lá liderando. O Cristiano, 4 gols em 4 jogos, também foi muito decisivo, mas também não foi brilhante. E aí é justo quando a gente olha para uma primeira fase que teve gente brilhando mais do que os 2. O Messi não jogou nem todos os jogos, né? Assim como o Cristiano. Então isso é um ponto importante para a gente colocar aqui. Na comparação, por exemplo, com Neymar,
Haaland e Plea do Borussia Mönchengladbach. O Neymar dispensa apresentações, está aí liderando inclusive a artilharia junto com o Haaland, que não jogou todos os jogos. O Haaland precisou, para ser o artilheiro, só de 4 jogos, um impacto absurdo. O cara que menos precisa de finalização para meter gol, não é novidade nenhuma, mas ele repetiu isso de novo em um grupo que também não era mole, e ele foi lá meter o Borussia na liderança, tirando o pé por conta da lesão depois, mas mesmo assim já deixando seu nominho lá na seleção da Liga dos Campeões da Europa, como já aconteceu na temporada passada na primeira fase. O Neymar dispensando apresentações, quando o PSG mais precisou, teve as atuações mais brilhantes, talvez a grande atuação ou duas das grandes atuações individuais contra o United e depois no jogo decisivo com o Istanbul Başakşehir, fazendo hat-trick, sofrendo pênalti, enfim. Se a gente somar tudo que o Neymar fez, ele também está liderando lá em cima, no topo dos caras que mais completaram dribles corretos, né? Tá lá inclusive junto com o Messi, mas ele foi mais brilhante que o Messi na primeira fase e merece estar nesse ataque fazendo um papel aí da esquerda para dentro, vai ajudar a armar junto com Bruno Fernandes e Toni Kroos, porque lá na frente tem Haaland e Plea. O Plea inclusive é o cara que mais se envolveu em gol, somando gols e assistências. São 5 gols para o atacante do Borussia Mönchengladbach e 3 assistências. Em parte, se o Borussia se classificou, foi muito pelo brilhantismo do Plea na primeira fase, fez gols de todas as formas, é o elemento novo que apareceu impactando muita gente aí, não tem como tirar o Plea. Eu sei que tem outros que podem concorrer, o Diogo Jota era um cara que poderia estar aí, mas acho que o Plea tem um impacto num grupo muito enrolado, metendo o time nele na próxima fase. Ok, que o Borussia acabou no momento mais importante não ganhando do Real Madrid, mas quando esteve perto de ganhar foi muito por conta do Plea lá na primeira perna da fase de grupos, e ok, no jogo decisivo o Plea perdeu uma grande chance que poderia ter inclusive eliminado o Real Madrid, mas o Plea tá na seleção, então o ataque é formado por Neymar, Plea e Haaland e o time é comandado por Hans Flick. Eu quis muito colocar também o Frank Lampard, mas eu preciso olhar para que o Bayern não caiu de produção. O Bayern mantém o seu lugar, igual o dono do cinturão. Quem foi o melhor técnico da temporada passada? Hans Flick. Ele não perdeu esse lugar. Teria que ter tido um trabalho muito brilhante de alguém na primeira fase, tipo o Gasperini conseguiu fazer em parte na última Champions, ou o próprio Nagelsmann, mas tanto o Leipzig quanto a Atalanta oscilaram em alguns momentos. O Chelsea mostrou certa segurança, é verdade, mas num grupo muito desequilibrado que foi resolvido inclusive muito cedo, né? Com o Chelsea e Sevilha se classificando precocemente. Então o técnico da seleção é o Hans Flick. A seleção ficou assim só pra gente passar rápido e a arte tá na tela bonitinha. Manuel Neuer, Quadrado, Upamecano, Romero e Angelinho. Kimmich, Kroos, Bruno Fernandes, Neymar, Plea e Haaland. O time comandado por Hans Flick. Você fica à vontade para fazer sua seleção nos comentários e mandar para os seus amiguinhos. Tudo bem? Se inscreva no canal, toca na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo para ver se a gente chega aos 8 milhões de inscritos. É nós, tamo junto, um abraço!